a aliança de Noé e o milagre no tanque de Betesda. Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra, e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E, concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a forma de vida que existe sobre a face da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã! Escravo de escravo será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território, conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações.
Estes foram os descendentes de Cam, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedá. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Reobote-Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim deu origem aos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patrucitas, Casluítas, dos quais descenderam os filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, os Sidônios, os primeiros, e os Hititas. Também deu origem aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus e aos Amateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar, e chegavam a Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Lázar. São esses os povos e culturas que descenderam de Cam, conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os descendentes de Arã, Us, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joquitã. Joquitã gerou a Almadá, Salefe, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avila e Jobabe. Todos esses descenderam de Joquitã e habitavam uma região que se estendia de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os povos e culturas que descenderam de Sem, conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididas em suas nações e culturas, em conformidade com a história de sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra, depois do dilúvio. Evangelho de João, capítulo 5. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: É sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: Apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que te disse: Apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar.
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vós maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo estas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava. E vós quisestes, por um momento, rejubilar-vos na sua luz. Todavia, eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens. Mas eu vos conheço bem, e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresces em Moisés, de igual modo haverias de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Se essa palavra falou ao seu coração, curta e siga o canal para não perder nada. Amanhã tem mais. Até o dia 6.